tudo bem? Nessa videoaula vamos apresentar alguns detalhes da pesquisa binária, que corresponde a mais uma parte do módulo 1 de estudos. Na videoaula sobre pesquisa sequencial, foi visto que ela é formada por um algoritmo que é relativamente simples e objetivo, e que ele pode ser adaptado para qualquer tipo de dado. Contudo, apesar da pesquisa sequencial ser um método funcional, se pensarmos em uma lista extensa de nomes, por exemplo, e se o nome procurado estiver no início da lista, a resposta da rotina pode ser rápida. Mas se o elemento a ser procurado está no finalzinho da lista, milhares de registros para serem pesquisados, evidentemente haverá uma certa demora até localizar o elemento a ser pesquisado. Para minimizar o esforço computacional e tornar a pesquisa em média mais rápida, a pesquisa binária oferece um método interessante. Vamos ver detalhes da pesquisa binária em forma de descrição narrativa. Vamos acompanhar o slide. 1. A partir de um vetor classificado, ordem crescente. Então observe, isso é um pré-requisito. Significa que você pode efetivamente utilizar uma pesquisa binária, mas desde que o vetor esteja classificado. De acordo com o critério, o natural é a ordem crescente. Por meio dos índices, localizar o elemento que divide o vetor ao meio, aproximadamente. Então, na realidade, conforme a dimensão daquele vetor ou daquela lista, haverá uma divisão para tentar separar inicialmente em duas partes a lista como um todo. Se o elemento que divide o vetor ao meio for o procurado, a pesquisa é bem sucedida e é interrompida. Significa que naquela divisão vai se encontrar um determinado valor, um número daquele índice. Coincidentemente, esse número de índice corresponde ao elemento do vetor como um todo. Se for ele o pesquisado, encerra-se a pesquisa ali. Contudo, se não for, se o elemento procurado for menor que o elemento divisor, repete-se o processo na primeira metade. Se eu for maior, na segunda metade. É quase natural isso. Se você divide, tem um determinado valor, ele está abaixo, logicamente vai ser a primeira metade. Se estiver acima, vai ser na segunda metade. Por isso, essa divisão inicial. O procedimento se repete até que se localize o valor procurado ou até que não haja nenhum trecho do vetor a ser pesquisado. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma divisão sucessiva desse vetor até que um determinado elemento seja ou não localizado. Vamos observar agora como é o algoritmo da pesquisa binária. Parece até, em função dessa descrição, ele parece um pouco complicado, mas na prática percebe-se que ele é até relativamente simples. Evidentemente, como ocorreu em outros casos, eu não tenho como colocar aqui o algoritmo como um todo, ou o programa como um todo, em função de que ficaria inviável pelo tamanho do próprio slide. Então foram colocados alguns detalhes aqui, mas a rotina em si que faz a pesquisa binária. Vamos fazer um acompanhamento, similarmente o que a gente faria, ou o que ocorre no livro, onde existe um detalhamento de cada trecho, de cada linha do código. Nessa parte inicial, que é um trecho, onde tem a leitura de um determinado valor para a variável-chave. Então, a variável-chave, assim como já ocorreu na pesquisa sequencial, ela terá por finalidade ser a chave de busca dentro de um determinado vetor. Nós temos uma variável aqui que foi inicializada com 1. Essa variável, primeiro, ela inclusive já induz ao próprio programador, à própria pessoa que está lendo o algoritmo, perceber que ele vai estar apontando a primeira unidade ou o primeiro índice de um determinado vetor. Na pesquisa sequencial, nós usamos simplesmente o i, que era necessário para apontar o primeiro elemento, porque era feita uma varredura e não mais ele mudava, a não ser quando ele chegasse no final da leitura do vetor. Nesse caso aqui, essa variável primeiro vai ter uma outra finalidade, em função daquela divisão sucessiva de trechos do vetor a serem pesquisados. Nós temos mais uma variável aqui lógica, similarmente ao que ocorreu na pesquisa sequencial, e ela vai ter a finalidade também de fazer com que
a estrutura de repetição entre operação ou não, conforme aconteceu na pesquisa sequencial. Ao vocês se recordarem da pesquisa sequencial e da própria estrutura de repetição que foi utilizada, vocês vão perceber que basicamente é a mesma. A única diferença que ocorre é com a variável primeiro. Por isso que eu citei há pouco. Nós usamos, naquele caso, o 1 para ser utilizado com i. Aqui não, aqui nós usamos como primeiro, em função do que vai ocorrer na sequência da operação. Dentro da estrutura de repetição, nós temos uma operação aqui. Médio recebe. Vejam aqui aquela variável primeiro. Primeiro mais último. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o somatório do primeiro elemento do vetor, inicialmente com 1, mais o último. Vamos imaginar que sejam 100 elementos do nosso vetor. Então, 1 mais 100, 101. Aí ele divide por 2. Por isso é que até na descrição narrativa que ele fala aproximadamente. Porque conforme o valor, se o valor for inteiro ou não, mas geralmente o que ocorre? Se nós temos 1 mais 100, são 101, divide por 2, vai dar um valor conquebrado. Se nós usarmos aquela estrutura que nós já usamos anteriormente, de você truncar a parte inteira, sobraria o quê? Sobraria o 50. O 50 não é exatamente a metade, mas ele está próximo à metade. Por isso que é aproximadamente. Então, essa variável médio, ela vai determinar a primeira metade de pesquisa do meu vetor. Aqui nós temos, também de forma similar à pesquisa sequencial, uma estrutura de decisão que vai tentar localizar o elemento a ser pesquisado. Observe nessa primeira estrutura da primeira decisão. C, chave, que é o valor a ser pesquisado, é igual a nomes de médio. Então vejam, aqui médio é o índice daquele vetor nomes. E ele foi setado, foi inicializado aqui. Caso, coincidentemente, aquele valor que foi determinado na metade do meu vetor é aquele que estou procurando, então automaticamente ele vai atribuir verdadeiro a uma variável achou e vai fazer com que a estrutura de repetição se encerre e automaticamente a pesquisa foi bem sucedida. Caso contrário, se não, se chave menor. Então, se o elemento que está sendo pesquisado é menor que aquela posição, que aquele valor especificamente, então, último, veja o que acontece com o último. O último é médio menos 1. Significa que ele vai pegar a primeira metade. Vamos imaginar no nosso caso. Eram 100, eu dividi por 2 e obtive 50. Se o valor que eu estou procurando está na primeira metade, então o último não é mais o 100. Vai passar a ser 49. Ou seja, a primeira metade. Então houve uma divisão. Eu descartei todo o restante do vetor nesse meu elemento de pesquisa. Caso contrário, se ele não for menor, então veja o que ocorre. O primeiro, que era o primeiro elemento do vetor, passa a ser o quê? Médio mais 1, ou seja, a posição central do meu vetor mais uma unidade. Então, ele vai pesquisar, ou seja, no segundo trecho. Ok? E assim por diante. Então, esse processo vai ser repetido gradativamente e ele vai particionando o meu vetor, conforme, logicamente, os dados que eu tenha, até que o elemento seja ou não pesquisado. Então, percebe-se que, pela descrição narrativa, até parece ser um processo complexo. Mas, na realidade, ao analisar a estrutura de repetição, ao analisar o algoritmo em si, percebe-se que ele é até relativamente fácil e, evidentemente, pelas consecutivas divisões do vetor, vai tornando o processo mais rápido. Vamos relembrar da pesquisa sequencial. Se o elemento estivesse no final do vetor, eu teria que percorrer todos os elementos, vamos por 1000 dados. Eu teria que ir até o último para localizar ele. Aqui não, eu dividiria gradativamente e eliminaria vários elementos a não serem pesquisados até que o elemento fosse encontrado. Ok, pessoal? Tomara que eu tenha sido satisfatoriamente entendível em relação ao que foi explicado e até a próxima aula, onde vamos tratar do próximo assunto.